Meu nome é Beatriz e eu vou apresentar o meu projeto de trabalho de graduação, cujo título é o Impacto do Relacionamento ao Cliente nos Processos Internos. Esse projeto é composto pela introdução, o capítulo 1, que é o delineamento teórico, e o capítulo 2, que seria o meu percurso metodológico e as referências. Esse trabalho vai apresentar aqui o foco no cliente, ele é um conceito recente, né, que a preocupação com a experiência do cliente pode impactar nos resultados e que o foco no cliente ele tem um impacto no crescimento exponencial de uma empresa. O meu problema de pesquisa é como implantar um departamento de relacionamento ao cliente pode impactar nas outras áreas, nas áreas correlatas, nas áreas de interface. Esse trabalho tem por objetivo apresentar como esse departamento atua e sua interface e mostrar como essa atuação facilita e agiliza o tempo de resposta ao cliente e a sua satisfação. E a hipótese é de que o relacionamento ao cliente consegue traçar o caminho do cliente e esclarecer melhorias, pontos de gargalo e auxiliar a desenhar processos. O percurso, depois disso nós vamos apresentar nosso percurso metodológico. A distribuição dos capítulos está feita, né, conforme apresentado, capítulo 1, fundamentação teórica, o segundo, percurso metodológico, e o terceiro, que será apresentado somente no TG, os resultados da análise e discussão dos dados. O foco no cliente, ele começou a ser apresentado em uma escola de marketing no início da década de 80, buscando identificar, estabelecer e manter o contato dos consumidores com outros stakeholders, né, visando atingir sempre um objetivo que fosse comum. Né? Na época aí do Fordismo, né, nós tínhamos as empresas produzindo sempre o mesmo produto da mesma maneira, sem pensar em customização ou na opinião, no foco do cliente, no que fosse melhor para ele, né? Uma empresa que produzia sapatos pretos, produzia sempre sapatos pretos, né? Independente do gosto do cliente, né? Era pela utilidade ou pela facilidade na produção. Alguns fatores que foram sendo observados trouxeram à tona, então, esse debate, e esses fatores podem ter sido o declínio do marketing de massas tradicional, né, conforme os clientes foram ficando mais exigentes, né, conforme eu estava explicando, os mercados foram ficando saturados, conforme foram amadurecendo, um foco crescente no preço, né, então, assim, o preço tinha que ser compatível ao que eu estava recebendo ali como cliente. O surgimento de tecnologias que traziam inovações aos produtos já conhecidos, então um sapato preto não poderia mais só ser um sapato preto vendido daquela forma, né? E a natureza mutável dos mercados, especialmente no aumento da competição e da fragmentação. Diante desse cenário, né, dessa perspectiva, o marketing começou a se voltar ao cliente, né, trazendo a escola do comportamento do consumidor, ou seja, ele deixou de ser impulsionado só pelo aspecto econômico e passa a ter o seu objetivo em satisfazer as necessidades básicas de um consumidor, preocupando-se também com os fatores sociais e psicológicos. O relacionamento com o cliente em si, até aí a gente estava falando sobre, né, um marketing, mas o relacionamento com o cliente em si, ele só começou a ser discutido mesmo na década de 70 nos países nórdicos, quando um grupo, esse IMP, ele passou a ter discussões com foco na importância dos relacionamentos nos negócios, né? Dando então o que seriam as primeiras pinceladas no que a gente conhece hoje como relacionamento ao cliente. O termo marketing do cliente, de relacionamento mesmo, só foi definido em 1994 por Morgan e Hunt como todas as atividades de marketing direcionadas a estabelecer, desenvolver e manter relacionamentos bem-sucedidos. Os benefícios, o marketing do relacionamento ao cliente, me desculpa, o relacionamento ao cliente, ele tem como premissa de que os benefícios obtidos, tanto pelo consumidor quanto pela empresa, podem ser observados nessa relação aí a longo prazo, né?
Bom, o relacionamento com o cliente, então, ele começou a ser apresentado quando foi compreendido que o conceito central dele é de que o cliente tem um valor contínuo, além do seu valor individual e discreto em suas transações. Né? Ou seja, o foco o foco é o relacionamento em detrimento das transações. Outra base é de que as relações têm que trazer um benefício, tanto para os clientes quanto para a empresa. E aí, então, os clientes vão começar de fato a ter um relacionamento com a empresa quando eles perceberem que os benefícios são maiores do que os custos, né? Aqui na nossa empresa apresentada, conforme eu vou mostrar mais para frente, nós temos um tempo de ciclo de cliente muito longo, né? O nosso cliente fica conosco muito tempo. Então, esse relacionamento, ele tem que ser muito vantajoso, considerando que nós estamos vendendo um produto de alto valor, cujo cliente vai se comprometer por muitos anos, um tempo de ciclo muito grande, né? Nós estamos tratando aí da venda de apartamentos, de imóveis. Então, isso tem que ser vantajoso para o cliente, ele tem que perceber benefícios. Então, eu vou desprender esse dinheiro, eu vou desprender isso, mas eu vou ter apoio, suporte desde o comecinho até lá, quando eu estiver morando já dentro da minha assistência técnica e tudo. O relacionamento ele é visto, então, por Morgan e Hunt como a crença de que um dos parceiros tem de que o relacionamento existente é tão importante que vale garantir os máximos esforços para isso. Só que assim, num contraponto, essa estratégia ela leva um tempo considerável para ser implantada, para ser aplicada, e ela demanda muito esforço. As empresas precisam realmente devotar recursos, que é o que nós vamos mostrar aqui nesse trabalho. Qual o tempo de implantação para que esses esforços comecem a dar resultados e quais recursos precisamos aplicar para que isso funcione. Nosso percurso metodológico. Aqui nós vamos apresentar um estudo de caso sobre a implementação e desenvolvimento do departamento de relacionamento ao cliente em uma empresa em expansão. Serão analisados os processos que envolvem a interface entre departamento e o percurso das demandas dentro desses departamentos, bem como o atendimento e mediação das solicitações, criação e implantação das ferramentas e quais os sistemas alavancaram o funcionamento do departamento. Nossos objetivos aqui são apresentar de forma clara e prática como o departamento de relacionamento ao cliente consegue fazer a interface entre os clientes externos e internos e como ele vai diminuir o tempo de resposta e reduzir drasticamente o retrabalho através dessa intermediação. A gente vai usar uma abordagem exploratória que busca as características de um fenômeno e então explica as causas e consequências. Então, o que aconteceu nesses 2 anos de implantação, que nós vamos trabalhar aqui, que é o nosso período de implantação do departamento? O que esse departamento fez dentro da empresa com as outras áreas de interface, como ele facilitou a comunicação do cliente interno, ou seja, dos processos internos, como ele conseguiu mostrar para as áreas de interface o que precisava ser norteado ou não norteado com base do que esse departamento recebe do cliente. Quanto ao delineamento, os cenários do relacionamento ao cliente vai ser apresentado desde a implantação do departamento independente, e aí a gente vai crescer com as suas abordagens, os processos criados, a interface com outros departamentos, quais as ferramentas o relacionamento ao cliente conseguiu implantar que contribuíram com essas outras áreas e também com a satisfação do cliente. Nós vamos usar um estudo de caso, que é um método de pesquisa que tem por objetivo explorar e explicar os fenômenos inseridos em um contexto. A empresa a ser estudada é uma empresa do segmento imobiliário, ela é uma empresa tratada antes como incorporadora que está mudando o seu escopo para uma construtora, mas acima de tudo uma empresa de vendas, possui 10 anos de atuação no mercado. Dentro da pandemia apresentou um crescimento exponencial. Nos últimos 24 meses, que são os 2 anos de implantação desse departamento, o quadro de funcionários triplicou. E aí a gente vai mostrar como foi importante ter esses desenhos, esses recebimentos, esse departamento bem estruturado. Por fim, os procedimentos para a coleta de análise de dados vão ser relatórios administrativos, apresentação das ferramentas implantadas e seus desdobramentos nos processos do dia a dia.
O ambiente vai ser o departamento de relacionamento ao cliente, vai ser considerado uma pesquisa de laboratório. Vamos utilizar a técnica de observação registrada, que embora possa ser uma técnica com menos rigor científico, ela é muito utilizada em ambientes administrativos e é uma solução para fenômenos complexos que podem sofrer interferência. Essa observação também, ela permite que as informações sejam coletadas sem que elas não seriam aprendidas de uma outra forma. A observação ela é não participante e participante ao mesmo tempo. Não participante no sentido de que as outras áreas de interface não sabem que estão sendo observadas e estudadas, porém participante porque a executora desse projeto está envolvida neste departamento. Serão coletados dados de qualidade de caráter, qualitativos, que ganham muito espaço no meio administrativo, especialmente nesses temas emergentes, que são subjetivos e apresentam uma certa versatilidade, né? Além de que essa análise qualitativa ela tem um conceito de guarda-chuva, ou seja, ela tem a capacidade de abraçar vários métodos, ferramentas e técnicas a fim de proporcionar uma compreensão maior do objeto. Bom, o nosso projeto vai até aqui, esse momento, essa é a nossa ideia, o que eu pretendo fazer e apresentar daqui a partir desse semestre para o próximo semestre, para o meu trabalho de graduação. Muito obrigada.